bom poder servi-los mais uma vez. Que bom poder ser útil ao seu coração nessa terça-feira de comunhão. Particularmente para mim é o momento da igreja em que eu mais espero de se assentar ao redor da mesa, celebrar a ressurreição de Jesus. Fica aqui sempre a minha palavra de gratidão pela oportunidade de chegar a essa casa e ser tratado de uma maneira que me constrange. A graça nesse lugar me deixa muito sem graça. E eu fico muito feliz, de verdade, de poder servir a vocês. Pastor José, mais uma vez, muito obrigado. Pastora Beta, todo corpo de obreiros dessa casa que me recebe de maneira constrangedora, de verdade. Sabe, pastor José, eu me peguei pensando esses dias sobre até que ponto vale a pena a gente entrar em algumas guerras. Até que ponto? A gente só acredita na história que Davi contou porque está na Bíblia, porque foi Davi que contou, mas não há texto que confirma para nós a ideia dele ter matado o leão e o urso, pastora. A gente limita assim apenas a acreditar. Porque tudo que eu vivo no particular, eu não conto para que você acredite. Eu conto para que eu nunca esqueça de onde saí. Cabe a você o direito de duvidar. E cabe a mim o direito de contar. Se você duvidar, eu continuo contando. Mas essa história muda quando ele decide entrar nessa guerra e matar Golias. Aí eu me pego a pensar, até que ponto vale a pena a gente entrar em algumas guerras? Porque depois que ele mata Golias, o texto diz que Saul nunca mais deixou ele voltar para casa. Entre 14 a 16 anos de idade, de maneira muito precoce, aquele que se julgava ser detentor do ir e vir a partir de agora, na vida desse jovem, diz que nunca mais ele vai voltar para casa, justamente porque ele acabou de vencer aquilo que caberia o rei ter vencido. Ele não vai ver mais o pai, ele não vai mais rever os irmãos, ele não vai mais voltar para casa. Quando trata-se de leão e urso, sempre que vem o leão e o urso, sempre que vem, eu prefiro ficar com o leão e o urso que sempre que vem do que me perder numa vitória pública. Existem Golias que estão sendo mortos por aqueles que, sem perceber, estão perdendo a sua casa. Era preferível ele ter ouvido tudo que ouviu e ter voltado para casa e continuar carregando pão, grãos tostados, queijos, e defendendo as poucas ovelhas, se desenvolver no ambiente familiar, criar uma respeitabilidade mais madura acerca dos irmãos e tantas coisas dentro do ambiente da casa. E aí a gente lá na frente fica cobrando uma postura familiar de Davi, coisa que de maneira tão precoce, por causa de uma guerra que ele entrou. Quem sou eu para lhe dar uma palavra? Mas que em 2023 reveja as guerras que o senhor vai entrar. Reveja.
Tem guerra, pastor e pastora, que não valem a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. É preferível a gente voltar para casa como carregador de lanche do que ser um herói de uma nação e não retornar nunca mais para casa. A vida de Davi virou um inferno a partir daí, de maneira tão precoce. Que os céus nos ajude no próximo ano, para que a gente não sofra na pele o que sofremos esse ano por entrar em guerra que não cabia a gente. Em nome de Jesus. Mas vamos ler aqui. Eu quero seguir o que vocês estão fazendo às terças-feiras. Eu me peguei lendo esse texto mais uma vez, e o mesmo falou algumas coisas dentro de mim e eu quero compartilhar com você. Evangelho escrito por Marcos. Capítulo 10. A parte B do versículo 48. Mas ele clamava cada vez mais. Mas ele clamava cada vez mais. Senhor, obrigado pela oportunidade que temos de ouvir a tua voz. É o que a gente mais precisa. Nosso coração já está preparado para receber a porção da tua palavra. Que a tua palavra nos ache nessa noite. A gente precisa ouvir o que está dentro do teu coração. Que tudo que o Senhor tem reservado para esse momento, que sejamos esclarecidos pela tua palavra. Continua falando com a gente. Precisamos ouvir a tua palavra. É o que a gente te pede. Bom seria se o Senhor nos respondesse sobre o que a gente vem pedindo ao Senhor. Mas a gente sabe que o que menos importa é o que a gente te pede. O que mais importa ao teu coração é sobre o que a gente precisa. Então nos alcance. Nos alcance mais uma vez. Amém. E amém. Amém. Todo conteúdo tem a sua profundidade no ponto de vista do que é individual
no esclarecimento dos pormenores, a título de construir ao nosso coração essa história para que haja melhor entendimento. Mas eu fiquei tentando achar uma expectativa de um cego mendigo. Olhe para o texto e tenta identificar expectativas aí dentro. Eu não vou conseguir dissecar a ideia dessa entrada e a quase saída de Jericó, a extensividade de tempo. O que está claro é que ele entra em Jericó e está quase saindo. E há quem diga que quem está sentado à beira do caminho está justamente no processo de findar a trajetória dessa caminhada dentro de Jericó. Não são poucos ao redor dele. São tantos que entraram com ele, tantos que na sua entrada foram despertados para caminhar também. Conta exata não se tem, mas é uma multidão que, de certa forma, depois de uma caminhada, começou o processo de saída. Cada um gritando o que lhe cabe. Cada um fazendo o que lhe compete fazer, uma vez que a dor, sendo individual, faz com que o indivíduo se lance a fim de tentar reverter o seu quadro a título de viver um pouco melhor. Cada um gritando o que lhe cabe em grito. Tenta achar expectativas aí. Processo de saída, a não existência dele no meio da caminhada, ou quem sabe assim que ele entrou, ele está à beira do trajeto, já no final de tudo. Não são só falas, são pisadas, essa mistura de sons. Tenta achar expectativas aí. E ouvindo o que era, que tipo de crédito eu vou dar a alguém que possivelmente possa estar falando que é alguém que eu já ouvi falar dele há um tempo atrás? E ouviu falar que tipo de informação sobre essa identidade chega aos ouvidos deste que eu não vejo nenhum tipo de expectação alguma? Cria um volume dentro dele de certeza absoluta, sem fazer nenhum tipo de objeção.
Não há uma fala dele contestando a informação que chega sobre esse que está ali. Quem sabe, talvez, é alguém que acabou de me dizer quem é. Mas que certeza essa pessoa passou para ele? Ouviu direto, ouviu uma fala aleatória. Essa informação é suficiente para ele começar a clamar. Com os ouvidos, ele recebe a informação e com a voz, ele revela o que tem dentro dele. Essa junção do que ouço com o que já tenho, e eu vou expor a minha certeza. De repente uma valia rápida, com a percepção dos ouvidos, tentando ouvir um pouco mais sobre o que fala, a quem fala, o que dizem, como dizem. E eu junto isso tudo com o que eu já carrego dentro de mim há muito tempo, e eu vou expor isso em voz. Jesus, para que lado eu clamo? Qual a direção eu vou ser mais ouvido? Qual a postura desse momento que eu vou julgar ser único? Porque está acabando, ele está indo embora. Jesus para onde? Jesus a que ponto? Jesus a quem? Qual o caminho da minha voz? Jesus, filho de Davi. Não foi isso que ele ouviu. O que ele fala é o que ele tinha dentro. Mas o que ele tinha dentro só vai ser ouvido fora, depois do que ele ouviu de fora. Mas quem ele ouviu de fora não tem nada a ver com quem ele tem certeza que está dentro. Porque a fala de fora é: Jesus, filho de Davi. Foi isso? Não. É Jesus de Nazaré. A informação desse indivíduo de Nazaré é isso que vem até ele, e junta com o que de fato ele tinha, ele vai expor isso. Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. E também não sei por que razão um grupo ali naquele meio vai chegar até ele a fim de que ele se calasse, conduzindo ele justamente para esse lugar que ele acabou de sair, uma vez que ele põe para fora o que ele está dizendo. A fala da multidão em se cale é fazer com que ele volte a esse lugar do silêncio. Se é do silêncio que ele saiu. E aí, eu preciso dizer algumas coisas para vocês. A presença de Jesus lhe faz ver ainda que você não tenha vista. Eu vou falar isso de novo. A presença dele é suficientemente o bastante. Uma vez ele passando perto, aquilo já traz um efeito nele que é suficiente. A presença de Jesus
me faz ver, ainda que eu não tenha vista. Porque visão não tem nada a ver com vista. Visão tem a ver com certezas da alma. Quem tem vista, fala que ele é de Nazaré. E quem é cego, fala que ele é filho de Davi. Então, todas as vezes que a gente começa a sair do lugar do silêncio, e é inevitável sair do lugar do silêncio, é você entender que não precisa ser incentivado por nada e nem ninguém. A presença dele é o bastante. Sair do lugar do silêncio é você entender que precisava jogar luz às trevas dos teus olhos. Sair do lugar do silêncio é você entender que enquanto essa presença não chegou no ambiente da minha pobreza existencial, sendo nutrido por aqueles que não querem ver eu mudar de vida em hipótese alguma, mas se faz valer da minha necessidade para nutrir a satisfação dele, uma vez me nutrindo, me deixando permanente ali. Sair do lugar do silêncio é você entender que essa presença lhe traz valores da vida, ainda que não lhe dê moedas. Não é sobre dinheiro, é sobre valores. Sair do lugar do silêncio é ele entender que terminou esse ciclo vicioso da beira. Tudo na vida é na beira, tudo na vida é beira, é quase, é na beira. Esse ciclo que a vida me deixou viciado em sentir um aroma sem provar o gosto, é saber sem ter a percepção das mãos. Sair do silêncio é entender que esse novo trajeto da vida a partir de agora está na hora que eu entenda de me desfazer de algumas coisas que me pesam o suficiente para que eu não tome algumas decisões importantes. O salto dele só acontece quando ele joga a capa fora. Então, ouvir alguém dizendo cala a boca é querer que eu volte para esse lugar que eu decidi sair. E quem me manda ficar quieto não tem noção do que é trevas nos olhos. Não tem noção do que é não ser incentivado por nada e nem ninguém. Não tem noção do que é não ter uma vida com valores, mas ter uma vida respaldado em dinheiro. Depois que eu decido romper com esse ciclo que me viciou de beira, tudo é beira, é acompanhar os que vão, os que vêm, os que transitam, e eu continuo na beira. Eu sou o único na beira, só que eu decidi romper. E de repente tem alguém mandando eu ficar quieto. Eu não tenho vista, mas a luz chegou.
Eu posso estar com a capa vazia de moedas, mas agora os valores da vida vieram à tona, coisas que eu sempre tive, mas nunca percebi. Eu tenho força suficiente para saltar, mas só agora esse valor se tornou percebido por mim, porque eu vi que para eu dar um pulo na vida eu tive que largar algumas coisas, porque salto na vida com uma capa pesada de prestação de conta aos alheios me custa muito. Ou eu abro mão da capa, ou eu pulo. Não dá para pular com capa. Não dá para sair da beira do caminho e carregar a capa. Um homem entregue às trevas e à miséria. Ele não tinha luz aos olhos e muito menos dinheiro no bolso. Esse é o contexto vivido por ele todo dia. Um homem à margem da sociedade. Ele era o que se designou de pária da sociedade. Pária é aquele que está excluído do convívio social. Excluído. Isso fica claro porque o texto diz que ele estava à beira. Só os excluídos ficavam à beira. Um homem sem identidade própria. Bartimeu não era o nome próprio. Ele era reconhecido pelo nome do seu pai. Filho de Timeu. Qual é a identidade dele? Qual é o nome dele? Quando chega a hora da gente mudar o quadro da própria vida por aquilo que a gente fala, vai sempre haver um grupo dizendo: o seu lugar é o silêncio. Você não gritou até agora. A sua vida é de pendente. A sua vida é de sujeição aos que possível passe perto e se compadeça do teu estado. Jesus está saindo de Jericó. Aí de repente uma voz que se iguala a qualquer outra voz, porém um tom é diferente, porque o que fala, fala da certeza da alma. Não repete aquilo que a multidão grita. Fala daquilo que ele guarda dentro de si, mas nunca teve oportunidade de expor. Mas só faltou alguém dizer: Jesus Nazaré. Nazaré, Jesus, pronto, é ele. Jesus, filho de Davi. É o mesmo tom. Todo mundo fica quieto. Cala a boca. Mas aí ele vai gritar. Ele vai clamar mais alto. Que altura foi essa? Onde a sensação de ser ouvido é apenas por esse grupo que me manda ficar quieto. Essa é a sensação. Que só esse grupo que quer que eu me cale me ouviu. Acredite, se tem um grupo dizendo para você fique quieto, a sua voz passou por eles. Passou por. Eles sabem aonde isso vai dar. Todas as vezes que alguém disser para você algumas coisas ao contrário daquilo que já começou a borbulhar dentro de você, a título de te impulsionar a ter um posicionamento para que as coisas mudem de rumo, acredite, a sua voz já foi mais longe do que você pensa. Todo mundo em
enxerga-o, mas não o alcança com a voz que você tem. E você não o enxerga, mas você o alcança com a revelação que você guarda. É diferente. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu vou falar de possíveis, porque para fazer barulho mais alto ou não é uma questão de posicionamento. Ou você se entrega a esse pequeno grupo que diz para você: fique quieto porque não adiantou, porque eu estou clamando desde lá e ele não fez nada. E não é você agora no final clamar que ele vai fazer. E na vida cristã é assim: quem não consegue vai sempre tentar fazer com que você não consiga também. Ponto final. Isso já virou patrimônio público da igreja. Uma frase como essa: quem não consegue vai sempre insistir para que você não consiga também. Só que ele se esquece. Parece que eles acreditam mais naquilo que a gente está falando que a gente mesmo. Porque o que a gente fala foi diferente do que eles vêm falando. Possíveis efeitos da minha voz. Possíveis, porque é uma questão de postura. Tem gente que vai ser por aquela porta e vai continuar. Fazer o quê? A gente está dizendo: clama mais alto, grita, aumenta o volume. E você, para quê? Jesus não é surdo. Não, ele não é. Mas tem gente do teu lado gritando também. Então vamos gritar igual o outro grita, ou gritar mais alto para que ele também grite mais alto. E a gente vai incentivando um outro com um grito maior do que o outro. E as coisas podem funcionar. Possíveis. Aqui aconteceu. Comigo e você pode ser possível. Eu não posso ser leviano a esse ponto e dizer que isso vai acontecer. E se você não fizer? Não vai. Agora, se você fizer, vai. Se aconteceu com ele, não pode acontecer com você. O texto diz que um dos efeitos foi fazer Jesus parar. Simples. Simples ou não? Simples ou não? Não. Fazer ele parar? Não. Nunca foi simples. Nunca foi simples. Sabe qual é a ideia desse parar aqui? Essa expressão parar é mudar o fluxo ao meu favor. Mudar, eu vou fazer ele parar. Não é parar, é mudar o fluxo ao meu favor. Você não tem noção do que o teu clamor é capaz de fazer. Já está tudo muito organizado, o escopo já foi pronto. Ele está de saída de Jericó, e no momento que ele está saindo, alguém clama e traz a identidade dele de maneira única. Ninguém nunca ouviu coisa parecida como essa. E tem gente andando com ele há tanto tempo e não alcançou a identidade que ele tem. E tem gente que está à beira do caminho, nunca viu, não tem nem noção, só sentiu a presença, ouviu e clamou diferente. E Jesus parou. Como assim parou? Parou porque o que eu ouvi foi diferente do que eu venho ouvindo desde a hora que eu entrei na cidade. Parou. O fluxo vai mudar a favor dele. Acredite nisso. Eu não tenho um jeito de profeta. Receba essa palavra. O que você fala fará com que o fluxo das coisas mudem ao teu favor. Ele parou. E ele só não para. O texto vai dizer: e disse. Só que entenda, o que está sendo dito aqui não é a quem clama, é quem manda calar. Você está esperando a resposta errada. Para você ele para quem não acredita ele fala. A sua voz o faz parar para responder àqueles que já estão há tanto tempo mandando você calar.
e disse a eles, não disse a ele, disse a eles. Não tente entender a ação dele. Para você ele parou. O fluxo já está na tua direção. Mas ele sabe quem está mandando você calar a boca há muito tempo. Te incentivando, te jogando para baixo, dizendo que é impossível, que não consegue, o ano está terminando, vai ser tudo a mesma coisa. Ele sabe as mensagens, as coisas que têm cheiro até você, a título de te jogar para baixo. Ele sabe. Então para você ele para, mas para eles tem resposta. De repente você quer uma resposta, não, ele já parou para você. Mas antes dele fazer o que possivelmente possa ser que ele faça, ele vai dar uma resposta para esse grupo que fica ao teu redor dizendo: por que essa coisa? Trouxe isso aqui, eu não consegui, você vai. Eu já tento há 15 anos, você chegou agora, tem 3 anos, você vai conseguir. Eu já estou nisso aqui, eu sou velho de crente, eu não gosto disso, gente. Eu não gosto de gente que está passando 50 anos na igreja e não conseguiu nada. Aí vem alguém que chegou ontem e está conseguindo tudo. Aí já cola do lado dizendo: eu no começo também foi assim, daqui a pouco para. Em vez da gente, sabe, é isso aí mesmo, vai lá. Não, é uma maturidade podre, sabe? É uma imagem de gente madura, mas por dentro está comprometido. Se você cortar um pedaço, é ruim. Quem mais deveria incentivar, não incentiva, mas está aqui, precisa, não precisa, porque o que senti é suficiente. O que eu senti quando essa gente passou aqui não se compara. Você pode falar o que você quiser. O que eu senti é mais forte do que o que você está dizendo para mim. Quando o que eu falo gera uma resposta para um grupo que está tentando me calar. E a resposta que Jesus dá é do jeito dele, porque se a gente pudesse desenhar para ele o que a gente... Ô Jesus, faz assim. Faz assim. Sim. Mas ele não, ele diz assim... E não vai de qualquer jeito não. Não vai bater no pé. Não vai de cara feia, ainda que ele não está te vendo. Não vai de bico. Vai do jeito que eu quero que você vá. Vá buscar. Esse é o tipo de resposta que ele dá a esse grupo. Não tem nada a ver com aquilo que a gente quer que ele faça. É a mesma voz que disse para a gente: cala, vai me dizendo: tem bom ânimo. Tem de bom. É para que a gente entenda que esse grupo que manda a gente calar faz parte de uma multidão que não conseguiu o que você está prestes a conseguir. Entenda eles não são isso. Eles são isso aqui. Vai lá buscar. Eles não são essa coisa que a gente pina. Não. É porque está difícil para eles. Eles estão caminhando há muito tempo. Estão caminhando, gritando e não conseguiram fazer ele parar 1 minuto. E você na saída, no meio de 500.000 vozes, a tua sobressaiu. Sei lá o que você tem na alma. Eu não entendo nem o que você falou, que eu estou ouvindo tanta coisa. E ele parou para você. Vai lá e busca ele, mas não busca de qualquer jeito, porque você não é isso aí. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, levanta. Levanta. Porque o mestre está te chamando.
Não me peça para te explicar, pelo amor de Jesus. Eu peço ao pastor Josimar depois. Não me peça para te explicar, porque ninguém ajudou ele a ir até Jesus. Ele é cego. Só disseram para ele: levanta, porque o mestre te chama. Ninguém pegou na mão. Ele levantou, depois de jogar a capa fora, e ele vai, cego. Como que ele sai do ponto A para o ponto B? Como que ele chega onde deveria? Como que ele caminha no meio da multidão e acerta Jesus? Quando ele se aproxima, essa é a fala de Jesus. Se você ler, está aí. O que queres que eu te faça? É uma das perguntas que a gente mais quer ouvir no meio das nossas crises. Me fala que eu resolvo. O que você quer? É interessante que Jesus está sabendo e vendo que ele é cego. Mas para quem me chamou do jeito que chamou, a cegueira não é o seu problema. Porque é possível você não ter vista e viver muito bem comigo, porque a visão que você tem de mim vale muito mais do que aqueles que têm vista e até agora não enxergaram nada. Por isso que eu tenho que te perguntar o que você quer. Por quê? Porque quem você precisa você já tem. Por isso que ele bota o que você quer. Não é quem, porque quem já está ali. Vou falar de novo. Não é o quê? Quem ele já tem. O que você quer? É a consequência de ter quem. O resultado é obter o quê? E aí eu fico a minha vida inteira buscando o quê e perdendo quem? Eu prefiro viver sem quem, mas tendo o quê? Eu vivo a minha vida louca buscando o quê? E nunca vou parar para me preocupar com quem. Nesse caso, o quem está ali. Você não precisa de quem mais. Eu estou aqui, mas eu preciso ouvir, por consequência da minha presença, dessa relação nossa. O que você quer? O que você quer? Se essa fosse a pergunta da noite, qual seria a sua resposta? O que você quer? Cuidado com as suas respostas. O que você quer? Você ouviu o que eu falei? Tem misericórdia de mim? Que é isso? É por eu ter alcançado o que eu mais precisava. É que só está abrindo uma oportunidade. Para me dar o que eu quero. Só de ter a tua presença já é suficiente. Ter luz nos meus olhos em trevas. Meu entendimento está claro. Eu te enxergo. Eu te vejo. Eu não estou mais à beira. Eu não carrego mais algo que me pesa. A tua presença já me deu tudo. Tudo eu preciso. Mas como tem que responder, então me traz a vista de volta. Ele não pede para ter visão.
visão ele já tinha? Se está aí um olho na sua lista hoje, bota aqui. Porque furaram. Preciso não. Só estou respondendo o que você perguntou. Você é filho de Davi, só tem misericórdia, só me colocou dentro do seu coração. Olha o que já aconteceu comigo. Eu nem merecia esse tipo de pergunta. Mas já que perguntou, que eu torne a ter vista. Ou que eu volte a ver. E ver ali está ligado com vista, não tem nada a ver com visão. É isso? Tá bom. O que você acha que aconteceu? Ele viu o quê? Ele viu o quê? Jesus ele já via. Deixa eu te falar uma coisa. Você acredita no que você clama? Você acredita no que você clama? Porque de verdade, se você acreditasse, você não parava do jeito que você tem parado. Qualquer coisa muda você de ideia. Qualquer coisa te joga para baixo. Qualquer desinformação te desconstrói. Entenda que resultados do teu clamor é a última coisa. Olha o tanto de experiência que você já teve. Que aí por conta disso você está parando. Você acredita no que você fala? Você crê de verdade em tudo aquilo que você clama? Então, se de fato você acredita, aumenta o volume. Aumenta o volume. Intensifique mais. Porque assim diz o Deus dessa casa. Deus está mudando o fluxo de algo. Essa é uma palavra para esses dias a vocês desta casa. Deus está mudando o fluxo das coisas. Derrame agora em mim dele pragolosia. Deus está mudando o fluxo. Rafael, não estou entendendo. Não entenda não. Quem é para entender está entendendo. Deus está mudando o fluxo das coisas a favor de vocês. Há algo que ia começar a sair da cidade. E aí o grito de vocês, a fala de vocês, a voz de vocês alcançou um nível, um acesso. As coisas pararam. E a pergunta que alguém está fazendo é: por que parou? Parou para mudar o fluxo. Estava de saída, mas as coisas parou. Menência. Jesus. Havia uma saída em massa.
força. Abra! Mas Jesus está parando e o fluxo muda a favor de uma voz que está clamando diferente, uma voz que está falando coisa que nunca falou, uma voz que está revelando a alma, uma voz que carrega uma revelação dentro já faz tempo, mas agora decide colocar para fora. Deus está mudando o fluxo. Jesus, quem é de intercessão, interceda. Jesus. Levante a mão de quem está do seu lado, por favor. Tem gente que vê de olho aberto, gente. Tem gente que vê de olho fechado. Eu estou de olho fechado e estou vendo. Eu estou vendo um bloqueio na porta da cidade. O que estava prestes a sair, não vai sair. Parou e o fluxo volta. E quando esse fluxo voltar, algumas coisas vão começar a acontecer. Levante a mão de quem está do seu lado. Sacode ele e diga: fica para ver o fluxo mudar até o fim do ano. O fluxo muda. O fluxo muda. Tem gente questionando, parou por quê? Parou para mudar o fluxo, parou para recalcular a rota, parou para mudar. Vai vir para vai remar. Anderson, vem louvar aqui, Anderson. Quem é de guerra, eu provo para saber o que Deus está falando aqui. Jesus para dar resposta a alguém. E quando a resposta ecoar, o fluxo muda. Aí é hora de responder quem clamou. Eita! Jesus, que é isso, gente? Eu tô todo arrepiado aqui. Solta a voz. Aumenta a voz. Solta a voz. Solta a voz. Solta a voz. Glória, 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 glória. Globre brelia sorgi taramaia fa. Que é isso, gente? De calamara comem entre a procalácia ébria. Quem é de guerra entra. Quem é dos mistérios vem. Vai mudar o fluxo. Eu encerro dessa forma. Tem gente que vai ficar espantada, porque a expectativa era tá indo embora. Mas existe um propósito nesse clamor. Grita, família, grita.